Queridos, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, leremos o capítulo todo. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente de que todos da Ásia me abandonaram? Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Queridos, nessa manhã nós iremos meditar sobre uma vida centrada no Evangelho. Paulo vai abordar para nós e mostrar para nós nesse texto que nossa vida deve estar centrada e deve ter como centralidade o Evangelho. Havia um homem nos Estados Unidos, ele foi considerado por muitos o homem mais brilhante que nasceu nos Estados Unidos. Aquele homem com 18 meses, ele já lia o The New York Times. Ele lia grego e latim aos 5 anos e estudava anatomia. Aos 6 anos ele já falava 6 línguas fluentemente. Aos 9, ele foi aprovado em Harvard e teve que esperar até os 11 anos de idade para conseguir entrar. Ele tinha um QI entre 250 e 300, enquanto Einstein tinha um QI de 200. O nome dele, William James Sidis. Muito provavelmente nenhum de nós ouviu falar, nunca ouvimos falar sobre ele. Aquele homem aprendia uma língua em um dia. Mas ele morreu em 1944, aos 46 anos de idade. Mas como ele termina a sua vida trabalhando em uma mina de carvão, ele desperdiça toda a sua vida, todo o seu talento, toda a sua inteligência, fugindo de responsabilidades, negando oportunidades, não querendo de fato servir. Grande talento, grandes oportunidades e capacidades. Começa muito bem, mas termina muito mal. Paulo, na segunda epístola a Timóteo, ele trata de como de fato nós devemos
correr a nossa trajetória, como nós devemos terminar a nossa jornada. Não se trata apenas de começar bem, mas como terminaremos a nossa carreira cristã. E Paulo, ele já está no final da sua carreira e agora ele está exortando o jovem Timóteo, seu discípulo, seu filho amado, a que ele continue essa jornada, essa carreira, e que ele também complete, que ele persevere. Veja, quando Paulo escreve a segunda epístola a Timóteo, ele está preso na cidade de Roma. Ele, no verso 8 do capítulo 1, ele se intitula como encarcerado do Senhor. Segunda vez que ele se encontra preso em Roma, dessa vez não mais numa prisão domiciliar, dessa vez não mais tendo alguns privilégios e possibilidade de pregar. Agora ele se encontra numa masmorra. Agora Paulo está em uma fétida e úmida masmorra. O inverno se aproxima, vai ficar muito frio. Ele sequer tem uma capa para se proteger. Ele escreve ao seu filho Timóteo para que se apresse antes que chegue o inverno, antes que ele seja executado. A sua pena de morte já havia sido determinada. Ele morreria decapitado, ele sabe disso. Mais do que isso, seu nome está na lama. Ele não morrerá meramente com honras ou com louros. Ele morrerá como um malfeitor. Todos o abandonaram. Ninguém quer associar-se com Paulo. Ninguém quer ser visto ao lado dele. Ele é considerado como uma das piores pessoas em Roma. Por toda a cidade, por todo o império. Condenado como um malfeitor. Seu nome na lama. Mas ele não está preocupado com isso. Paulo, em momento algum, na segunda epístola a Timóteo, ele questiona o seu julgamento. Em momento algum, ele pede a Timóteo para ajudá-lo a reverter essa situação. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu intuito? Ele quer que Timóteo esteja disposto a fazer aquilo que ele fez. Guardar a palavra, sofrer pela palavra, permanecer na palavra e pregar a palavra do Senhor. Esse é o desejo de Paulo. Nós vemos esse homem firme na palavra, com sua vida centrada no Evangelho, estável em meio a um mundo instável. E nós somos chamados, assim como Paulo, firmarmos a nossa vida no Evangelho. E então, em face de circunstâncias, quaisquer que forem, nós podemos estar estáveis, mesmo em meio a um mundo totalmente instável, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a crise financeira, crise política, crise moral. Nós temos a nossa vida firmada no Senhor. Paulo está próximo do fim da sua existência, preso, condenado à morte por decapitação, e agora ele se dirige ao jovem Timóteo. Veja, em primeiro lugar, no verso 1, Paulo se coloca como apóstolo de Cristo Jesus pela conformidade, pela vontade de Deus de conformidade com a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Ele é um apóstolo do Senhor Jesus, não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. Não é ele quem se designa apóstolo. Não é ele quem se designa pregador do Evangelho. É o próprio Deus quem o chamou. E o seu apostolado e o seu ministério é moldado de acordo com a promessa da vida em Cristo Jesus, não é centrado nele, não é um ministério centrado em Paulo, não é um ministério personalista. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com a questão de seguir ministérios personalistas, preocupados com a pessoa e não com Cristo. A centralidade está em Cristo, e Paulo mostra isso. O meu ministério não é voltado para mim, porque Paulo agora já está impossibilitado de fazer viagens missionárias, ele sabe que o seu tempo aqui é curto. A questão é, não se trata dele, se trata de Cristo. Não se trata do que ele faz, mas do que Cristo fez. Ele se dirige ao jovem Timóteo dizendo, ao amado filho Timóteo, o meu amado filho. Então veja, aqui é a carta de um pai se endereçando ao seu filho amado, e agora ele transmite e ele deixa para Timóteo uma grande herança. Não são riquezas, Paulo não tinha. Não são bens materiais, ele também não tinha. Não é prestígio, não são títulos, mas ele transmite a Timóteo o Evangelho, a sã doutrina,
E ele exorta Timóteo que ele permaneça e que ele continue. Então ele saúda Timóteo dizendo graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja, graça, misericórdia e paz. A graça, o favor imerecido de Deus. Nós recebemos a salvação sem merecê-la. Nós recebemos o perdão pela graça do Senhor, esse favor do Senhor que transforma a nossa vida. A misericórdia, então a graça é Deus dar o maior presente. E a misericórdia é Deus não nos punir com o castigo que nós merecíamos. Então ele diz misericórdia, Deus é longânimo para conosco. Nós merecíamos o pior castigo e Deus nos dá o maior presente. E a consequência de recebermos a graça e a misericórdia de Deus é que nós temos a paz, a reconciliação. Nós agora temos paz com Deus. Nós vivemos em paz com o Senhor. Nós andamos em paz e somos transmissores dessa paz. Porque nós recebemos a graça de Deus, nós devemos agir com graça para com outros, transmitir essa graça. Paulo constantemente ele vai dizer isso, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, é isso que ele deseja, é isso que ele transmite àqueles com quem ele encontra. E nós devemos ser transmissores da graça de Deus, nós devemos levar a graça de Deus. Se nós estamos cheios da graça de Deus, nós olharemos com graça, nós falaremos com graça, nós agiremos com graça. Se nós recebemos da misericórdia de Deus, do perdão do Senhor, como nós lemos aqui na oração do Pai Nosso, nós então somos chamados a olhar com misericórdia, a perdoar. Nós não podemos olhar para os outros com um olhar de mera condenação, mas com misericórdia, porque Deus é misericordioso para conosco. Porque Deus teve misericórdia de nós, nós olhamos com misericórdia. E essa paz que inunda o nosso coração nos leva a ser agentes de paz, a proclamar a paz, a levar a paz. E essa paz não é uma paz humana, não é bandeirinha branca, é Cristo, Ele é a nossa paz. Pregar a Cristo, levar a cruz de Cristo, para que ao ter um encontro com Cristo as pessoas recebam essa paz. Na sequência agora, Paulo vai tratar do seu discípulo, o seu discipulado para com Timóteo. E veja que ele vai dizer dos seus antepassados, ele diz, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. E depois ele vai falar dos antepassados de Timóteo. Ele começa com os seus antepassados no verso 3 e ele termina com os antepassados de Timóteo no verso 5. Há 4 momentos aqui que Paulo vai falar sobre lembrança. Então no verso 3 ele vai dizer, eu me lembro de ti nas minhas orações. No verso 4 ele vai dizer, lembrado das tuas lágrimas. No verso 5 ele vai dizer, pela recordação que guardo da tua fé. No verso 6 ele vai dizer, eu te admoesto. A palavra admoesto aqui no verso 6, a palavra grega é anamnesko, que literalmente é eu te relembro, se lembre. Paulo se lembra. E agora Paulo exorta Timóteo a se lembrar também. Ele diz a Timóteo, eu estou agora no fim da minha jornada e eu olho para trás e eu me lembro de como o Senhor traçou a minha trajetória e agora como Ele também está traçando a sua. E agora se lembre. Paulo se lembra, Paulo exorta Timóteo a se lembrar. E vejamos então sobre o que ele está mandando Timóteo se lembrar. Do verso 6 até o verso 14, nós temos uma estrutura aqui que os judeus gostam bastante de fazer, quando escrevem, que é uma forma de quiasmo. O que é um quiasmo? É basicamente uma estrutura concêntrica, onde você tem uma espécie de um sanduíche, né? Vamos dizer assim. Você tem o pão aqui, né? O alface, tomate, queijo, carne no meio. Né? Basicamente você tem as mesmas coisas nas pontas, que são relativas, elas tratam acerca do mesmo tema. Então a estrutura de repetição. Por que o judeu gosta bastante de repetição? Para lembrar, para guardar, fica mais fácil de guardar na memória. Então há muitos paralelismos na estrutura e na escrita dos judeus, na escrita hebraica. E Paulo ele traz isso. Ele carrega isso consigo, então ele vai trazer isso. Então veja, as pontas estão relacionadas e o que está no centro é a coisa mais importante. Então vamos ver que sanduíche é esse que Paulo ele trabalha aqui. Né? No verso 6,
e 7, nós temos Paulo iniciando, dizendo do dom de Deus que há em ti, né? Então ele admoesta e ele lembra Timóteo para que se lembre do dom de Deus. Ele vai dizer do Espírito de Deus e do amor de Deus, né? Então no verso 6 e 7. E depois, nos versos 12 até o final do verso 12 até o verso 14, ele vai dizer do poder de Deus, do amor de Deus. Ele vai dizer no verso 13, o amor de Deus. No verso 14 ele vai dizer do Espírito novamente. E agora ele vai dizer em nós. Ele começa com em ti e termina com em nós, né? Amor, Espírito em ti, amor, Espírito em nós. O verso 8, ele vai dizer então, nós temos o pão, amor, Espírito em ti, amor, Espírito em nós. Agora a gente tem o alface, né? Verso 8, não te envergonhes. Verso 12, eu não me envergonho. Não te envergonhes, eu não me envergonho. O que vem na sequência? 8b, sofre pelo Evangelho. Sofre, participa comigo dos sofrimentos. Verso 12, estou sofrendo essas coisas. Sofre comigo, eu estou sofrendo. Não te envergonhes, eu não me envergonho. Sofre comigo, eu estou sofrendo. E o que está no centro? O que é a carne disso aqui? O Evangelho. Então, no verso 9, no final do 8, em favor do Evangelho que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A centralidade do Evangelho de forma estrutural, e na sua escrita Paulo está mostrando a centralidade já do Evangelho para nós. Então, relembrando aqui o sanduíche, ele começa, você tem o Espírito e seu poder, e o amor. Nós temos o Espírito, o poder e o amor. Não se envergonhe do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho. Sofre pelo Evangelho, eu estou sofrendo pelo Evangelho. Tem uma vida centrada no Evangelho. Então, em primeiro lugar, nós temos o chamado de Deus para Timóteo e para mim e para você. Que chamado é esse? O chamado para sofrer e não se envergonhar. Nos últimos tempos, muita gente tem preocupado-se demais com aparência, com imagem. Então a pessoa, ela tira a foto para poder postar no Instagram, mesmo que ela não esteja realmente fazendo aquilo. Então, às vezes a pessoa, ela bota uma imagem de fundo só para mostrar que ela está na praia. Ela está na praia, nem está na praia, mas ela quer mostrar que está. Ela quer mostrar que está em determinados locais. Pessoas que muitas vezes usam roupas de ginástica, de academia, de corrida, mas que não fazem exercícios. Eu me lembro de uma pessoa que ele gostava muito de usar roupas da Harley Davidson. Então ele gostava muito, mas ele não tinha moto, né? Ele gostava de usar as roupas. Roupa de exército, da polícia, e gosta então de mostrar e para o pessoal olhar e falar, nossa, né, será que é do exército? Não. Pessoas que têm aparência, mas não são. Muitas vezes isso acontece no cristianismo. Aparência. Parecem-se cristãos, vestem-se como cristãos, mas não estão dispostos a sofrer e se envergonham do Evangelho. Não são cristãos. E veja, o caminho de fato é estreito. Mas Paulo exorta Timóteo dizendo que, de fato, esse caminho, esse chamado para o sofrimento, esse chamado para não se envergonhar do Evangelho, não é pelo nosso poder. No verso 6 ele vai dizer o dom de Deus que há em ti. Não é por você, não é porque você é especial, mas porque Deus te deu o dom. Deus te deu esse carisma da parte dele. Esse favor recebido sem mérito, não é porque você merecia. E na sequência ele vai dizer, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder. Então veja, esse espírito aqui que ele está falando é justamente do espírito que Deus nos dá. Espírito do Senhor. Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos dá poder, Ele é quem nos enche do seu amor para que nós hajamos conforme o seu Evangelho. O verso 8 ele vai dizer, segundo o poder de Deus. Né? Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E no verso 9, ele vai dizer,
conforme a graça que nos foi dada. Conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada. Deus nos dá dom, Deus nos dá poder e Deus nos dá graça para que nós possamos sofrer e não nos envergonhar do Evangelho. Nós recebemos do dom de Deus, Ele nos habilita, Ele adestra as nossas mãos para a batalha. Não é de fato na força do nosso braço, não é de acordo com o que nós fazemos, mas de acordo com o que o Senhor faz por meio de nós. O poder é de Deus e não nosso, não é porque nós somos especiais ou fortes. É no poder do Senhor, Ele nos reveste de força para passar pelo dia mau, para nos mantermos fiéis. E é a graça de Jesus que nos mantém, tudo debaixo da graça. A graça do Senhor até mesmo no sofrimento, até mesmo na morte. É isso que Paulo está dizendo para o jovem Timóteo. Ele nos dará graça para sofrer. Deus e a sua graça está conosco até na hora da morte. Até no momento que nós fechamos os nossos olhos. E veja, Paulo ele foi instrumento de Deus para a plantação de muitas igrejas, ele foi instrumento de Deus para que muitas pessoas fossem alcançadas. Paulo era o cara, mas ele está dizendo, não é na minha força, eu não fiz nada disso por mim, é na força do Senhor, e você deve agir da mesma maneira, Timóteo. Se você olhar para mim pensando que tem algo em mim, você vai se decepcionar. E o jovem Timóteo está tímido, ele está preocupado, ele está angustiado, Paulo está morrendo, o que será do Evangelho? A igreja está sendo perseguida, o nome dos cristãos está na lama. Mas Paulo diz, você não precisa se preocupar, apesar de aparentemente fracos. O mundo olha para nós e pensa que somos pequenos, fracos. É o poder de Deus, é a graça de Jesus. Ele nos dá dons. Conta-se a história de um homem que ele queria mostrar muito empenho. A empresa quis mudar o seu gestor e contrata um novo gerente geral. E ele vem determinado a mudar e agitar a empresa e fazer que a empresa se tornasse mais produtiva, querendo então impor medo, que as pessoas o temessem. E no primeiro dia ele vai com alguns dos seus colaboradores, ele faz uma inspeção geral. E lá no armazém as pessoas estavam trabalhando, menos um rapaz jovem, que ele estava encostado na parede com as mãos no bolso. E vendo então a oportunidade para poder impactar e mostrar a sua nova filosofia de trabalho, o novo gerente, então ele pergunta ao rapaz, e pergunta alto, para que todos pudessem ouvir, quanto você ganha por mês? E o rapaz olha para ele e diz, um salário mínimo. Por quê? E o administrador então tira do bolso um maço de dinheiro, um salário mínimo, e ele diz, aqui está o seu salário do mês. Vá embora e não volte aqui nunca mais. O rapaz então pega o dinheiro, guarda no bolso e sai conforme as ordens recebidas. O gerente então enche o peito e pergunta aos seus operários, algum de vocês sabe o que aquele sujeito fazia aqui na empresa? Eles respondem, sim senhor, atônitos, com o olho arregalado. Ele veio entregar uma pizza e estava guardando o troco. Muitas vezes nós queremos nos impor, a gente quer mostrar poder demais. E a gente quebra a cara. A gente quer ser o rei da cocada preta. A gente não pode, nós não temos, nós não somos. Mas nós reconhecemos que é no poder de Deus. Paulo convoca Timóteo a não querer ser servido pelo Evangelho, mas a morrer pelo Evangelho, a sofrer pelo Evangelho e não se envergonhar. Há um historiador chamado Tácito, e ele narra as circunstâncias da perseguição em Roma, naquela época. Ele diz para nós, a infâmia daquele horrível caso ainda pertencia a Nero. Para fazer desaparecer, sendo possível, esse rumor geral de que Nero havia queimado Roma, Nero acusou a outros e puniu-os com torturas violentas, acusou uma raça de gente detestada pelas suas diabólicas práticas, que era comumente conhecida pelo nome de cristãos. O autor dessa seita era Cristo, que no reinado de Tibério tinha sido punido de morte como criminoso pelo procurador Pôncio Pilatos. A princípio só prendiam os que se apresentavam como seguidores dessa seita. Depois prenderam uma grande multidão que descobriram
E todos foram condenados à morte, não tanto pelo crime de incendiarem a cidade, mas por serem considerados inimigos do gênero humano. Executavam-nos de maneira a expô-los ao escárnio e ao desprezo. Alguns eram cobertos de peles de animais selvagens para serem dilacerados pelos cães. Outros crucificados, enquanto outros, untados de matéria combustível, eram colocados à noite como lampiões e assim morriam queimados. Para estes espetáculos, Nero cedia os seus jardins e ao mesmo tempo promovia aí diversões de circo, até que afinal estes homens, ainda que realmente criminosos e merecendo castigo exemplar, começaram a atrair comiseração como povo que estava sendo destruído, não tanto pela causa do bem público, mas para saciar a crueldade de um homem. Tácito não era cristão, como podemos ver. Ele de fato odiava o cristianismo. Mas nós temos alguém fora do cristianismo narrando o que estava acontecendo, cristãos sendo queimados vivos, lançados para ser comidos por feras. Eles eram untados com piche e queimados para iluminar a cidade. Crucificados, muitos. Paulo, preso, condenado à morte como malfeitor pelo imperador Nero, ele chama Timóteo, sofre pelo evangelho. Não se envergonhe do evangelho. Naquela época seria muito comum ser envergonhado do evangelho. Dizer assim, eu evangélico? Eu seguidor de Cristo? Para me queimarem? Para me crucificarem? Para me lançarem para ser comido por feras? Deixa eu ficar bem quietinho aqui. Muitas vezes nós nos calamos por muito menos. Muitas vezes nós não proclamamos o nome de Jesus por vergonha. Nós temos vergonha de pregar Cristo, nós temos vergonha de dizer que somos seguidores de Cristo. Queridos, nós temos que estar dispostos a proclamar Cristo, ainda que percamos nossos empregos e até mesmo a nossa vida. Esse é o chamado do Evangelho. Esse é o caminho que Paulo diz a Timóteo que ele deve percorrer. E no sofrimento, e ao não nos envergonhar do Evangelho, Deus ele não apenas nos convoca a sofrer e sermos imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor está junto conosco, Deus está conosco no sofrimento. No verso 7, Paulo vai dizer que Deus nos tem dado o seu Espírito. Deus nos tem dado o seu Espírito, para que nós possamos sofrer e não nos envergonhar. O verso 8, ele vai dizer que Deus, é o poder de Deus que está conosco, o próprio Pai. E no verso 9 e 10 nós temos Cristo conosco. A Trindade Santa está conosco, quando de fato nós estamos dispostos a honrar ao Senhor. Quando nós decidimos honrar o nome de Deus, Deus honra o nome dele na nossa vida. E nós podemos passar pela circunstância que for, porque o Senhor está conosco. Não é na nossa força. Mesmo quando sofremos, devemos reconhecer que é o Senhor conosco. Quando Davi vai lutar contra Golias, ainda que não estivesse ninguém com ele, todos ali simplesmente com os olhos fitos esperando a sua derrota. Davi diz, você vem contra mim com espada, com escudo e com lança. Eu vou contra ti com a funda? Não. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A arma de Davi não é a funda. Não é a sua estratégia militar. Apesar de Davi já ser um homem de guerra. Às vezes a gente pensa em Davizinho pequenininho, mirradinho. 1 Samuel capítulo 16, Davi e Golias é o capítulo 17. No capítulo 16, quando ele vai tanger a harpa para Saul, diz lá que ele é homem valente, ele é homem de guerra. De boa aparência sim, mas valente. Ele já era um homem, Davi já era bruto, pequeno, perto de Golias. Mas ele era bruto, já tinha matado um leão no braço, um urso no braço. Então ele diz assim, eu sou o cara, você acha que você é grandão, mas você vai descobrir agora quem foi o primeiro a dar um mata-leão na história. Não. Ele diz, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabe que o Senhor é quem luta por ele. Em segundo lugar, nesse texto, então, em primeiro lugar, o chamado para sofrer e não se envergonhar. Em segundo lugar, a centralidade do Evangelho. A nossa vida deve estar centrada no Evangelho. O verso 9, então Paulo vai mostrar isso para nós.
Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Veja o que Paulo está dizendo: antes que houvesse luz, o Senhor já havia decretado a cruz. Antes de criar todas as coisas, antes dos tempos eternos, ele já havia decretado. Não é pelo que nós fazemos, é pelo decreto de Deus, é pela eleição, pela vontade do Senhor que nós somos salvos. Antes de existirmos, antes de praticarmos qualquer coisa, Ele já havia nos salvado, já havia nos vocacionado com santa vocação para sermos seus filhos. E ele vai dizer que esse Evangelho em Cristo, ele foi manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. O nosso Salvador e Cristo. Ele veio, ele apareceu e ele destruiu a morte. É interessante a palavra destruiu aqui, porque literalmente é alguém que aboliu, é alguém que anulou a morte. A ideia da palavra grega é justamente de anular os resultados, anular os efeitos. A morte se torna impotente diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela perde o seu poder e a sua eficácia. Agora, a morte para o crente, ela não tem mais esse poder amedrontador. Pelo contrário, a morte para o crente é a porta de entrada para a presença do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos Estevão diante da morte, com o seu rosto como anjo, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, e ele fita o nosso Senhor Jesus Cristo em pé, à direita de Deus Pai. No livro O Peregrino, há um determinado momento que o cristão e o esperançoso, eles chegam ao final, o rio da morte. E ali, o cristão ele está desesperado porque o seu medo é que aquelas águas, ele seja submergido. O esperançoso, ele vai e, ao ir na frente, ele se direciona ao cristão dizendo: tenha bom ânimo, meu irmão, eu sinto fundo, isso é bom. Ele está passando pelo rio da morte, mas ele diz: não se preocupe, porque eu estou pisando aqui no fundo, eu sinto o fundo. Nós, ao passarmos pela morte, nós podemos sim sentir o fundo. Nós caminhamos para o nosso Redentor. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós não somos como submergidos e desesperados, mas olhando para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Mediante o Evangelho, o Senhor Jesus, então, ele traz luz. Diz o texto, ele trouxe luz à vida e imortalidade. Ele dissipa as trevas, ele traz luz. Ele traz vida, antes a morte imperava. Agora a vida na criação novamente. Deus cria todas as coisas, ele traz vida. O pecado traz morte, agora Cristo traz vida novamente. Mas não apenas vida, ele traz imortalidade. Não é possível morrer de novo. Na criação, era possível Adão morrer. Na nova criação em Cristo, não é possível que nós morramos. Quando de fato nós entendemos e compreendemos e cremos no Evangelho, não há mais morte para nós. Nós podemos ter o fim dessa vida, mas a vida que nós já vivemos hoje, nós já desfrutamos da eternidade hoje, nós continuamos vivendo para todos sempre. E por causa disso, Paulo não se preocupa. E a terceira coisa então que nós vemos nesse texto é que Paulo confia no Senhor. Ele confia em Cristo. Verso 12, ele vai dizer: por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me vergonho, porque sem quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo reconhece que Deus é quem o está guardando o seu depósito. O verso 11, ele diz que foi designado
pregador, apóstolo e mestre. Eu fui designado. A palavra designado aqui é a palavra titeme, no grego. E depois, no verso 12, ele vai dizer que eu estou sofrendo essas coisas, porque sem que tenho Cristo, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. A palavra depósito aqui é paratiteme. Então veja, ele foi designado, ele foi dado como presente para a igreja, e agora ele está aguardando receber o depósito do Senhor. Ele é designado pregador, arauto do Senhor. Ele prega o evangelho. O pregador é aquele que deve ser ouvido, que traz a mensagem direta do rei. A palavra querix aqui é justamente, era relacionada a esse arauto que ia proclamar a mensagem do rei. E todos paravam para ouvi-lo. Ele diz, Deus me designou pregador. Nós somos arautos do rei, nós não falamos de nós não falamos da nossa história, nós não falamos dos nossos feitos. Nós não queremos que as pessoas olhem para nós. Nós somos proclamadores do evangelho, apontando para o rei, a mensagem do rei. Ele tem autoridade, não baseado nele, mas do rei. E ele aponta para o Senhor Jesus Cristo. Deus é quem o designou e deu como presente. Deus é quem está guardando um tesouro para ele. Ele confia no Senhor e ele tem agora a recompensa do seu trabalho, o pagamento. Deus o designou. Deus então o determinou para esse trabalho e Deus tem a recompensa, o pagamento para Paulo. Deus é quem o mantém fiel até o fim. E agora ele aguarda o bom depósito. Deus é quem nos sustenta, queridos. E a nossa confiança deve estar no Senhor, e o nosso desejo deve estar no Senhor. Paulo não deposita a sua vida e o seu tesouro em coisas que irão ruir. Talvez a gente coloque a nossa esperança e os nossos recursos numa poupança que pode ser roubada por uma ministra da Fazenda em um período de hiperinflação. Talvez a gente pode comprar muitas ações e vem uma pandemia e a bolsa cai pela metade. Talvez num impulso a gente queira comprar muitos bitcoins e aí cai bastante também. Esse mundo não há segurança nele. Paulo tem um depósito que ninguém pode roubar, que crise nenhuma pode abalar. Não há possibilidade de perder. O seu lucro é garantido. Muitas vezes a gente está aguardando, almejando uma sonhada aposentadoria, mas nós não sonhamos com a eternidade, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não está preocupado com o seu futuro aqui. Ele está sonhando com sua aposentadoria no céu. Ele está almejando esse momento. Ele olha para a decapitação com expectativa. Deus está separando e guardando o meu depósito. E por isso ele se dirige a Timóteo. Eu não me envergonho. Eu estou sofrendo e não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus estava guardando o seu depósito. Na sequência ele diz, mantenha o padrão das sãs palavras. O padrão que Paulo coloca aqui para Timóteo é justamente esse modelo que era utilizado por um artista para um contorno, para poder desenhar. Ele está dizendo, eu te dei o padrão, eu te dei o modelo, segue. Não há inovações no Evangelho. Não há mudanças no Evangelho. A sã doutrina não deve ser mudada para que mais pessoas possam compreender. Porque se eu quero mudar o Evangelho para tornar ele mais palatável, não é o Evangelho. Porque é impossível que alguém creia por si. Não é pelo mero intelecto que a pessoa crerá. É pela ação do Senhor no coração. Por isso nós devemos pregar a palavra de Cristo, no poder de Deus, não nos envergonhando do Evangelho, ainda que por causa disso nós soframos, ainda que por causa disso nós percamos todas as coisas. Nós somos chamados a proclamar, mantendo o padrão. E ele continua dizendo a Timóteo, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Deus guarda para nós e nós somos chamados a guardar esse bom depósito que Ele depositou para nós, o Evangelho. Nós somos chamados a guardar o Evangelho.
Nós somos chamados a proclamar o Evangelho, a sofrer pelo Evangelho. Nós não mudamos o Evangelho. Nós não ficamos com medo de pregar o Evangelho. Nós guardamos até o fim. E por fim, na última parte, Paulo vai mostrar uma comparação. Nós temos o chamado, a centralidade do Evangelho. Nós temos, em terceiro lugar, a confiança no Senhor. E agora nós temos a comparação que Paulo vai fazer. O chamado, a centralidade, a confiança e a comparação. Seja como Onesíforo, disposto a sofrer pelos outros. Timóteo, sofre comigo. Timóteo, seja como Onesíforo, que está disposto a sofrer pelos outros. Verso 15, Paulo vai dizer: todos da Ásia me abandonaram. Eles se envergonharam do sofrimento de Cristo no seu servo Paulo. Eles se tornaram infiéis a Jesus, abandonando o seu prisioneiro. A questão não era que Paulo estava sofrendo por si. A questão que estava em jogo não era o nome de Paulo, era o nome de Cristo. Paulo está sendo bem-aventurado nesse momento, porque é justamente isso que o Senhor Jesus diz no Sermão do Monte. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Paulo não estava ali por causa do seu nome, mas por causa do nome de Jesus vinculado a ele. E as pessoas estavam se envergonhando de Paulo e, consequentemente, do Senhor Jesus. Mas não todos se envergonharam. Onesíforo não se envergonhou. Quem foi esse homem? Pouco sabemos dele. O que nós sabemos é que ele prestou muitos serviços a Paulo em Éfeso. Ele se lembrou de Paulo, não uma, mas muitas vezes. Ele não se envergonhou, ele não desertou, ele não se preocupou com o risco de se associar a Paulo e, consequentemente, associar-se com Jesus. Ele não se envergonha. Ele está disposto a sofrer em contraste com os que abandonaram. Ele viaja mais de 1.500 quilômetros de Éfeso para Roma para poder se encontrar com Paulo, para servir Paulo, para abençoar Paulo, para sofrer junto com Paulo pelo Evangelho. Ele está lá, ao lado dele. Nosso Senhor Jesus, que no momento de maior sofrimento ali no Getsêmani, seus discípulos estão dormindo, seus discípulos não o estão apoiando. O Senhor Deus envia Onesíforo para apoiar Paulo nesse momento. Fígelo e Hermógenes abandonam. Demas abandona. Mas Onesíforo procura Paulo. Ele me procurou até me encontrar, diz no verso 17. E no 18, então, ele diz que Deus lhe conceda naquele dia encontrar misericórdia da parte do Senhor. Ele procurou por Paulo. E que Deus o faça encontrar misericórdia, graça. Aquele que encontra Paulo é aquele que então encontra misericórdia da parte do Senhor. Ele sofre pelo Evangelho, ele não se envergonha do Evangelho, então ele recebe misericórdia. Ele recebe a glória da parte de Deus. Um mero desconhecido pelos homens, mas conhecido pelo Senhor. Onesíforo é um exemplo para nós, queridos, de alguém que serve, alguém que está sofrendo. E em tempos de pandemia, nós podemos ajudar pessoas no seu sofrimento. Nós podemos auxiliar aqueles que estão angustiados, aqueles que estão sofrendo. Muitas vezes filhos precisam de cuidar dos seus pais na sua velhice, e eles não devem se envergonhar em cuidar dos seus pais. É um privilégio. Muitas vezes é algo difícil. Prioridades, a agenda deve ser reajustada, os recursos devem ser compartilhados, mas é um privilégio. Mas muitas vezes nós estamos preocupados e ocupados demais com as nossas próprias dificuldades, com as nossas próprias agendas, nós não olhamos para o lado. Jó é abençoado quando ele ora pelos seus amigos. A situação não tinha mudado. Sofra junto. Se coloca à disposição do Senhor para abençoar alguém. Quero finalizar com uma história. Conta-se que um lenhador, ele sai para a floresta para cortar a madeira, a sua esposa, então, ela precisa, de maneira urgente, sair e deixa, então, o seu filhinho ali em casa. Ele tinha pouca idade, então aquela criança fica ali no berço, e aquela mulher, então, sai para voltar logo. Aquele lenhador, ele volta para casa, e na hora que ele chega antes da sua esposa, ele vê a casa aberta, ele olha para dentro, ele não vê a sua esposa,
ele vê sangue, e ele vê o seu cachorro todo deitado, todo coberto de sangue, e com sangue na sua boca. O homem então, ele, desesperado, olha para aquele cachorro, ele pega a sua espingarda e atira naquele cachorro, pensando, esse cachorro matou o meu filho. E ele entra lá para ver o que havia acontecido, e quando ele chega ali no berço, a criança estava viva, sorrindo, e ao lado dela uma onça, morta, que o cachorro havia matado, procurando de fato salvar aquela criança. Jesus agiu assim conosco. Ele deu a sua vida para nos salvar, e ele foi perseguido e morto por aqueles por quem ele estava sofrendo. Paulo agiu assim para com os romanos. Ele sofre para pregar para eles, e eles é quem o matam. E nós somos chamados, e ele desafia Timóteo e a nós a fazermos o mesmo. Não nos envergonharmos do Evangelho, sofrermos pelo Evangelho, e aguardar o bom depósito com a expectativa da vinda do nosso Redentor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.